aplicativo do Laboratório Clínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Chegou a sua chance de navegar na ultra velocidade da internet da Acesso Total. Assine 600 mega por apenas R$ 79,90 e tenha a internet via fibra ótica da Acesso Total dentro da sua casa. Ah, e você ainda leva grátis a instalação e o revolucionário Wi-Fi 6. Muito mais rápido, mais estável e com um alcance incrível. Acesse o site acessototal.com.br ou ligue agora para 2101-7777 e conecte-se ao futuro. Acesso Total. É de campus, é da gente, é fibra. Qual é o seu próximo novo? É ter a banda líder em ultra velocidade e o 4.5G até 10 vezes mais rápido? É ter passaporte para falar e navegar pelo mundo como se estivesse no Brasil? É ter o maior conteúdo para assistir seus filmes e séries preferidos em todas as telas? Então vem pra Claro. Acesse claro.com.br/novo e saiba mais. Claro, você merece o novo. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. Informe do Trabalhador. Olá, eu sou o Sérgio Borges e estou coordenador-geral do Sindipetro NF, o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense. Tudo bem? Números comprovam que o fim da escala 6x1 e a redução da jornada será benéfica tanto para a saúde do trabalhador como para a economia do país em geral. Uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, o DIESE, revelou que a redução da jornada pode abrir vagas de emprego para cerca de 3 milhões de trabalhadores. Segundo o DIESE, o maior tempo livre pode ajudar o trabalhador a frequentar cursos de qualificação. E à medida que o mercado de trabalho demanda cada vez mais mão de obra qualificada, mais trabalhadores teriam oportunidades de inserção no mercado. Informe do Trabalhador. Oferecimento Sindipetro NF. A Proteus, moderna empresa especializada em medicina e segurança do trabalho, está preparada para atender e implantar as necessidades de saúde e segurança do trabalho e do e-social na sua empresa. Acesse proteusmedicinadotrabalho.com.br ou ligue 2725-0878 e conheça todas as soluções inteligentes que oferecemos. Proteus, qualidade reconhecida e certificada ISO 9001-2015. A escolha por uma empresa de vigilância é muito séria e depois de muita pesquisa optamos pela Limport. Agora nossos colaboradores e clientes se sentem mais seguros, sabe? Tivemos algumas experiências que deixaram a desejar. Depois que a Limport assumiu toda a parte de limpeza e apoio administrativo, nossa empresa está outra. Conseguimos focar somente no nosso trabalho. Sem dúvida, a expertise de mais de 20 anos e os profissionais treinados que nos oferecem foi o diferencial na nossa escolha. Acabou nossa dor de cabeça na empresa. Toda a equipe é muito qualificada e estamos muito satisfeitos com os serviços prestados. Limport, mais que uma empresa, um novo jeito de cuidar. Acesse nossos canais digitais e conheça soluções que vão te surpreender. Uniodonto Campus, o plano odontológico que resolve o seu problema. Ele atende a todas as especialidades odontológicas e as necessidades de seus associados. Sua empresa e você estão convidados a conhecer a Uniodonto Campus. Profissionais competentes, consultórios modernos, mais tecnologia no seu tratamento e muito mais dedicação no atendimento. Você que tem o dentista da sua preferência, na Uniodonto, você pode ter vários dentistas de sua preferência. Ligue 2733-4321, segundo piso do VIP Center Shopping, 2733-4321. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição.
Quarta-feira, 21 de maio de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação. Mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelas redes, pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Daqui a pouco você vai poder ouvir este programa em podcast. Logo mais tem reprise também na Plena TV. E agora você pode dar o comando aí, Alexa, ouvir Folha FM também, no aplicativo exclusivo da Folha. Vai lá, baixa o aplicativo tanto para Android quanto iOS e você vai seguir e acompanhar toda a nossa programação. São 7h07. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa agora com as principais informações desta manhã de quarta-feira, já com a previsão do tempo. E segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o tempo hoje fica firme, com céu claro, com sol, máxima de 30, mínima de 19, a mesma de ontem também. Agora faz 20 graus aqui no centro da cidade, com tempo bom. No programa de hoje, temos o prazer de receber, eu estou tendo o prazer de conhecê-la e também já recebê-la aqui no Folha no Ar, a mestre em Cognição e Linguagem da UENF, psicóloga, sexóloga e, em breve, também especialista aí em neurociências da longevidade. São temas que a gente consegue fazer aqui 2 semanas e meia de programa sem intervalo. Tem muita coisa para a gente falar. A Nílvia Coutinho é nossa convidada hoje do Folha no Ar. A gente começa logo esse programa falando aí sobre essa onda que tomou conta das redes sociais nos últimos meses, o bebê reborn, o que a psicologia consegue entender e ver por trás da brincadeira. É uma busca por like? Tem alguma coisa mais profunda do que só os likes e movimentação dos canais nas redes sociais para se ter um bebê, uma boneca dessa? E vários pontos que a gente vai abordar aqui, a Nílvia vai trazer para a gente como que a psicologia está entendendo esse processo. Ontem o vereador Diego Dias esteve aqui e, aliás, ele ficou até de mandar a lei, o projeto de lei que já está tramitando na Câmara de Vereadores de Campos sobre essa questão dos bebês reborn, e ele trata, naturalmente baseado na assessoria, na pesquisa que ele fez, com seriedade, como ele entende que é um problema de saúde. E aí a gente vai, evidentemente, que fazer aquela pergunta do milhão. O que é brincadeira e o que é uma patologia, o que é uma doença já nesse caso. Você sabe que esses bebês, não com tanta tecnologia, claro, evidente, eles surgiram na década de 40, no pós-Segunda Guerra Mundial. Fui pesquisar para descobrir, e a maior onda desses bebês, porque tinha muita dificuldade de brinquedos. Então,
eles foram criados, e aí eu repito, não com toda essa perfeição e tecnologia, mas foram criados assim. E na década de 90 houve esse boom que está havendo aí, só que não tinha internet. Vamos falar sobre isso daqui a pouco também com a Nilvia Coutinho. A gente fala sobre, e aí só isso aqui dá um programa inteiro, a participação da Virgínia Fonseca naquela CPI das bets. Tudo que ela fez ali, desde a forma como ela se comportou, trocar o canudo pelo microfone. Ela queria usar o canudo, tomar uma água, alguma coisa que ela estava tomando, e aí usou o microfone como se fosse o canudo. Chupou o microfone ao invés do... E negócio muito estranho. Para nós, leigos, para psicologia, o que quer dizer esse recado? É marketing, é tudo venda, é tudo influência na vida das pessoas? Depois daquela participação, que para mim é mais bizarra do que tudo, por parte principalmente dos senadores, não dela. Ela ali foi uma aula para muita gente. A roupa que ela usou, o óculos que ela usou, tudo que ela usou, a falta da maquiagem, diferente daquela que ela usa. Aquela ali, inclusive, é uma daqueles memes, né? Essa aí, se sumir, não acha, né? Essa foto do Instagram que ela usa não é a mesma real, mas ali, no caso, foi proposital. E a gente vai entender o que está por trás de tudo isso, inclusive esses jogos também de bets num Brasil onde o jogo é proibido, o jogo de bicho é proibido, os cassinos são proibidos, tudo é proibido, mas bet pode. É o Brasil, que é um país especialista em confundir qualquer um. E ainda, por fim, a gente fala sobre essa cultura digital, a saúde emocional. Teve uma menina de 8 anos, não sei, Nilvia, a gente não falou sobre isso especificamente, vamos falar. Você também é especialista nessa questão de tratamento, justamente por conta desses alto índice de suicídio em adolescente. E uma criança de 8 anos, uma menina de 8 anos, morreu por conta de um desafio desse de internet, inalando desodorante. Enfim, não no caso especificamente, mas a gente pode abordar sobre como essa saúde mental tem sido influenciada fortemente pela cultura digital. E a terceira idade na área digital, como é que está? Vamos falar sobre muitos assuntos interessantes e aí, claro, nossos chats, tanto no YouTube quanto no Face e também no Instagram, hoje, liberados para você interagir e participar com a gente. São 7 horas e 14 minutos. Vamos adiantar aqui, para começar já essa pauta com a Nilvia Coutinho, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, inclusive com a vacina contra a gripe para a terceira idade também. Aproveite e reforce aí a sua proteção contra a gripe. Para a terceira idade, espetacular essa vacina. E o seu cartão de vacinação. E também no oferecimento da rede de postos Mariana, qualidade e compromisso com você, Radmed Diagnósticos por imagem, sempre à frente. Nas manchetes de hoje, do jornal Folha da Manhã, hoje é quarta-feira, tem o impresso nas bancas e em todas as casas aí, em todos os locais de assinantes. Já entregue aí o jornal de hoje. Vamos lá. Na capa da Folha, como Folha antecipou, Bacelar chega a 2026 como governador. Tá na capa da Folha, Pampolha vai ao TCE para Rodrigo concorrer a governador no cargo. Vladimir a Bacelar, não adianta me pedir porque não vou te apoiar. E ainda, dúvida, S. Castro sai para Rodrigo em outubro de 2025, janeiro
ou no prazo final, naquela última data para desincompatibilização do cargo, abril de 2026. Está na capa da Folha, está no ponto final, está aqui a cobertura completa de toda essa movimentação no tabuleiro político, no estado, na região, enfim. Acompanhe aí pelo jornal Folha da Manhã de hoje. Caso Letícia tem júri popular adiado após solicitação da defesa na justiça, e segue aí aquele caso em que o empresário matou a namorada que estava grávida de 8 meses. Meu pai. Adeus ao empresário Arineu João Narciso. Está na página 5, fundador da Casa da Criança em Campos. Ato reforça combate à exploração sexual infantil. Maio Laranja. Queda de arrecadação traz alerta a municípios. Ainda vice-campeão campista é destaque no Aquathlon. Na página 8 do jornal Folha da Manhã. E tem aqui na capa da Folha, repercutiu muito aquela pichação ali no novo campus da UF Campus, e os alunos aparecem aqui numa imagem do Rodrigo Silveira. Limpeza, as pichações de morte feitas no novo prédio da UF Campus começaram a ser apagadas no último sábado. Para fechar aqui as manchetes, Diego Dias, abre aspas, CPI da Enel não acabará em pizza. Foi no Folha do Ar de ontem que ele falou isso. Expo Agro 2025 terá entrada gratuita. Prefeito anunciou, que o evento será agora com entrada gratuita. Boi Pintadinho dá forma para o troféu Cabrunco no Festival de Cinema. É destaque aqui na Folha 2, capa da Folha 2 também do jornal Folha da Manhã. Gente, 7h18. Espero que você também esteja ansioso, porque a gente vai conversar com a Nilvia Coutinho, psicóloga e mestre em cognição e linguagem, especialista da UENF, especialista em adolescente e agora já também especialista aí em qualidade de vida e como viver nessa longevidade que estamos aí. A única coisa ruim dessa longevidade aí, que eu estou entendendo aqui para mim, é que tá chegando a hora de me aposentar. E aí o negócio vai ficar para 150 anos de trabalho, de contribuição, isso aí não tá legal para mim. Será que é isso tudo? Óbvio, eu não sei, porque os caras estão inventando aí, aqui esse sistema de previdenciário aqui do servidor da prefeitura já não faliu ainda por um milagre, mas vai, enfim, os professores, por exemplo, hoje, se aposentaram, os servidores que se aposentaram depois de 2023, que entraram depois de 2003, só se aposentam com 60% da aposentadoria. Aí como é que você vai aposentar? E por aí vai. Mas também estamos vivendo mais, melhor e estamos prontos para o mercado de trabalho. E será que o mercado de trabalho está pronto? Olha, dá uma semana de programa. Nilvia, bom dia, que prazer te receber. Prazer te conhecer também. Parece que a gente já se conhece há 200 anos, né? Ocorreu uma identificação automática. Automática. Eu não vou dar bom dia para a galera, vou dar oi, porque eu entendi que esse programa vai ser visto em outros horários. Então, que prazer estar aqui. É um prazer te conhecer, Cláudio. Minha irmã já tem um carinho por você. Nábia, né? Minha irmã Nábia, um beijo para ela. Já estou me sentindo da família. Abração também. Queria agradecer aqui ao Alberto que está aqui conosco também. Queria pedir autorização para tirar o meu sapato. Fique à vontade. Fique à vontade. Queria contar para vocês. Eu vou tirar o meu também, então. Recebida, tá? Eu estou com um café aqui maravilhoso. Estou com água, estou com biscoitinhos. Biscoitinho, gostosinho esse biscoitinho. Estou me sentindo uma pessoa muito querida e amada. Mas pode ter certeza. E temos muitos assuntos para conversar hoje. Eu acho que a gente pode começar, Cláudio, falando que nós estamos na sociedade do espetáculo, onde tudo vira espetáculo. Então, nossas redes sociais, elas têm sido invadidas por bebês reborn, vamos falar disso, mas também por brigas adolescentes. Você deve saber aí de uma treta adolescente que aconteceu, um suposto ciúme
adolescente que envolveu muitas mães, envolveu até a apresentadora Angélica, que veio a público. Infelizmente, nós tivemos uma espetacularização, e isso é muito grave, da CPI das Bets. A gente está falando quando se fala numa CPI, nós estamos falando de algo que deveria ser extremamente sério, até porque, vamos entrar melhor nesse assunto, mas as consequências desses jogos, elas têm sido fatais para as pessoas e elas têm destruído famílias. Nós temos, inclusive, transtornos que são transtornos relacionados a jogos que são listados pelo DSM. Então, nós não estamos falando de algo inexistente, mas estamos falando de pessoas que estão perdendo a vida, de adolescentes que estão acabando com suas histórias. Infelizmente, a situação é grave. Eu quero entender pelo que você quer começar. Deixa eu começar pelos bebês reborns. Até gravei um vídeo lá, depois te pedi para chegar um pouquinho para perto do microfone, por favor. Vamos lá. Eu vou dar uma de Virgínia aqui. Vai. Mas é porque eu tenho TDAH, vou bater no microfone assim, mas... Você tem TDAH? Tenho. E quem não tem TDAH? Muita gente. Tem muita gente que não tem? Sim. Não quer dizer que se eu esqueci meu fone lá hoje, eu tenho TDAH, não é nada disso não. Para você ter TDAH, você tem que ter um prejuízo grande na sua vida. TDAH é uma coisa seríssima. Séria, né? E eu falo o seguinte... Porque você sabe que... Desculpa, perdão. Assim, essa coisa de vulgarizar, essa coisa de... Você usou a palavra perfeita, vulgarizar diagnósticos. Vulgarizar diagnóstico, seria isso? Então, assim, vulgarizar o diagnóstico é porque talvez a gente tenha sido criado numa cultura completamente diferente. E a gente tem mais ou menos a mesma idade. Não é? E a gente não consegue admitir que a outra pessoa tem TDAH, que a outra tem o TOD, tem uma atipicidade dessa qualquer e que tem prejuízo para ele. Eu tenho toque, não tão elevado quanto aquele... Quanto o Roberto Carlos. Não, mas assim, eu não consigo sair daqui se tiver as coisas tortas, fora do lugar que eu estou acostumado. Olha, eu não sei se necessariamente você tem toque. Você foi diagnosticado? Você pode ter traços. Porque uma coisa que a gente precisa entender é que nos transtornos mentais a gente tem uma escala. Então, nessa escala, eu vou de traços a transtorno. Se eu encher 3 copos d'água e os 3 não estiverem no mesmo nível, eu acho ruim. Isso é o quê? Eu teria que te analisar. Não, é sério. Nenhum profissional sério. Não quer dizer assim para... nenhum profissional. Mas causa prejuízo isso. Nenhum profissional sério. Ele vai fazer um diagnóstico de olhar uma pessoa, ou ele vai fazer o diagnóstico em uma consulta. Não vai. Se você for um profissional, ele diz assim na sua cara, você tem isso... A não ser que você tenha exames, que você tenha algo ali que sua vida se tornou totalmente disfuncional, isso precisa ser analisado com muito cuidado. Porque é muito perigoso que alguém se torne um diagnóstico. É importante ressaltar que nós somos pessoas. E pessoas com algumas características. Então, é óbvio que, dependendo do quanto isso atrapalhe sua vida, se você buscar uma ajuda profissional, você vai melhorar muito sua qualidade de vida. Mas isso não pode ser um impeditivo para que você viva sua vida com qualidade. Porque o que pode acontecer? Eu tenho TDAH. Se eu tenho TDAH, eu não vou estudar. Se eu tenho TDAH, eu não vou marcar um compromisso às 7 da manhã. Porque eu não vou chegar lá, afinal eu tenho TDAH. Isso não tem nada a ver, o nome disso seria irresponsabilidade e colocaria isso no TDAH. Então, a gente precisa levar isso mais a sério. Nós estamos num momento, e aí, isso me assusta, porque agora, com as IAs, as pessoas perguntam para a IA se elas têm um diagnóstico ou não. E a IA, ela ainda não é capaz disso. Nós temos que entender que a IA é um computador baseado em dados matemáticos que tenta imitar emoções humanas. A IA não tem a expertise da vivência humana. Jamais terá. Isso é muito... E vem aí ainda um outro complicador para vocês, profissionais da saúde. Agora eu esqueci o nome. Eu acho que é YouTube Doctor. Ou seja, doutor YouTube. Ele vai te dar todas as... Assim, na ideia deles, através dessa IA,
E isso vai só aumentando a cada geração. A longo prazo, eu acredito que nossos consultórios vão estar cheios de pessoas com questões criadas a partir de IAs. Eu acho que eu faço coro com você. Porque até o momento, olha, humano precisa de humano, tá? No nosso processo de evolução... A pandemia foi bem... Vamos lá. No nosso processo de evolução, no momento da última era glacial, nós tínhamos vários tipos de hominídeos na Terra. Somente nós, sapiens, prevalecemos. Os neandertais, por exemplo, eram muito maiores que nós fisicamente. Os neandertais seriam hoje, é o que a gente pensa em um grande gorila, em termos de complexidade física, né? E o cérebro deles, inclusive, era maior do que o nosso. Mas especula-se, os estudiosos sérios especulam que nós, sapiens, temos uma habilidade que eles não tinham. Nós temos linguagem e nós conseguimos nos agregar, aprender e ensinar uns para os outros. O que isso fez? Fez com que nós, embora mais frágeis, nos uníssemos. No momento em que nós nos uníssemos e criássemos vínculos, nós conseguimos sobreviver. Isso é tão sério no humano que o cio da fêmea humana é escondida. Por que é escondido? Para que ela forme família. No restante da natureza, você não tem a necessidade de criar família. Mas na fêmea humana, o cio é escondido para que a gente possa formar família e formar vínculos. O humano, ele é dependente de vínculo. Um bebê humano não sobrevive sem cuidado. Os demais mamíferos, se eu pego um filhote de gato e solto aqui no prédio, por exemplo, ele vai arrumar um restinho aqui do meu biscoitinho que vai sobrar, a galera vai dar um oi, ele vai achar uma pia, ele vai tomar água da chuva e ele vai sobreviver. Se eu colocar um bebê humano nessas mesmas condições, ele vai sobreviver? Não vai. Infelizmente, na Segunda Guerra Mundial, os cientistas alemães fizeram inúmeras experiências no sentido de, com bebês humanos, tá? No sentido de, eles queriam entender como funcionava isso, e eles pegaram bebês humanos, asseavam esses bebês, Joseph Mengele. Não olhavam, não tocavam, e todos esses bebês morreram. Porque o humano precisa de humano. A pandemia veio aí e mostrou isso pra gente. Os casos de depressão, as tentativas de suicídio aumentaram cerca de 3 vezes mais na pandemia. A ansiedade foi ao pico. Qualquer pessoa que tinha uma tendência a ter um transtorno mental apresentou esse transtorno mental ao fim da pandemia, porque nós precisamos de vínculos. A máquina não faz isso. Pra você ter ideia, a gente tem um hormônio chamado ocitocina, que é conhecido como hormônio do amor. A ocitocina é um hormônio que a mãe produz no parto para se ligar ao filho. A ocitocina é o que faz com que o seu casamento continue. Não é o erótico, é a ocitocina. É a ocitocina que nos liga às pessoas. Qual é a maior forma de produzir a ocitocina? Abraçar. É de graça. Um abraço com cerca de 15 segundos enche o nosso cérebro de ocitocina, do hormônio da felicidade e do amor. A máquina não vai fazer isso. Nunca. Perfeito. Bom, deixa eu começar aqui então com os bebês reborn. Eu gravei uns vídeos lá e tal, brinquei até com minha neta. Eu tenho vários bebês reborn, né? Tem umzinho de 4 meses, 5 meses, tem um até de 7 anos. Eu tenho um bebezinho de 2 agora. É porque eu sou tia-avó. Eu vi. Eu sou uma tia-avó agora e eu inclusive disse pra minha irmã que a minha única função é estragar João. Então, assim, a minha função agora é fazer as vontades de João. Já passei da fase de criar meus filhos, então, assim, já tô nessa fase. João, eu tenho uma dependência afetiva de João. Eu preciso cheirar João todos os dias. E aí, quando João me vê e abre aquele sorriso sem dentes, eu ganhei o meu dia. É o ápice do meu dia. Eu digo que a minha tarefa mais importante do dia é o sorriso de João. Parabéns para sua irmã, para você, para toda a família. Bom, vamos lá, bebês reborns. Então, que não é o caso do João. No meu caso do João, lá da minha casa, o meu João é fabricante de bebê reborn. É danado. Vamos lá. E essa história de bebê reborn, para quem não sabe, me permita explicar rapidamente,
é como se fosse um bebê extremamente de verdade. Você, aliás, se passar uma pessoa com um bebê desses num carrinho próximo a você, se tiver no colo de uma pessoa, um bebê é impossível, tô falando para você, eu nunca vi de perto, mas pelas imagens que a gente tem, pelo grau de realidade que ele é feito, é impossível você perceber assim, sem tocar, sem balançar o bichinho, sem colocar a mão, se é verdadeiro ou não. E isso começou, como a gente já falou que mais cedo, em outros momentos, mas agora tomou o mundo de uma forma muito rápida por conta das redes sociais, por conta disso tudo. Eu até opinei, e claro, acho que engrandece a gente quando a gente muda de opinião baseado na ciência, principalmente. Eu até opinei, falei, gente, isso é para movimentar a roda, isso é para dar like. As pessoas... Você está certíssimo, vamos falar disso. Eu quero saber isso. Essa sua opinião é extremamente acertada. Essa é a questão. Então não vou precisar mudar. E aí nós vamos elevando esse nível, por quê? Ontem eu recebi aqui, já tem projeto de lei sendo protocolado na Câmara. E aí eu preciso saber disso, fiz uma anotação aqui para te perguntar, que projeto é esse? Você pode me falar do projeto de ontem? Posso, e vou te mandar uma cópia aí, e vou ler só a parte dele aqui para você começar a me responder e conversar com a gente sobre essa questão dos bebês reborns, até quando isso é brincadeira, é busca de like, e like, assim, para quem não tá ligado, é grana. Principalmente dos aplicativos bons pagadores, como é o caso do TikTok. Ali é para quem tem milhares de seguidores, milhões de seguidores, ali é fábrica de dinheiro. Bom, vamos lá. Aqui no município, a lei de Brasília eu te mando e vou te mandar essa aqui, ó. Eu queria que você me falasse um pouquinho, só uma ideia geral da lei de Brasília. Tá. Na verdade, a lei de Brasília eu vou ler, porque a lei de Brasília, basicamente, ela diz o seguinte, projeto ainda, é PL ainda, projeto de lei, que o cidadão que usar um bebê reborn, por exemplo, numa fila de prioridade, você chega, né, tá lá na fila grande pra caramba, você tá com o bebê ali, gente, tô com o bebê, você tem prioridade. Você vai para frente, seja no caixa de supermercado, seja num SUS, seja num plano de saúde, seja onde for. Você vai ser multado em 20 salários mínimos, alguma coisa assim. Basicamente é isso. Já o projeto da lei, em Campos, que é do vereador Diego Dias, ele diz aqui, ó, fica instituído no âmbito municipal de Campos a política municipal de regulação dos vínculos afetivos com bebês reborn, com a finalidade isso não é lei ainda, tá? É só projeto, que tem que tramitar pela Câmara, passar por votação, discussão, aqueles trâmites legais da Câmara. Classificar tecnicamente os diferentes níveis de vínculo afetivo com objetos de representação humana, especialmente bebê reborn, assegurar acolhimento humanizado sem estigmatização àqueles que necessitam de cuidado psicológico. Estou encurtando aqui, tá? Estabelecer diretrizes normativas e educativas de conscientização, prevenção e conduta para o uso legítimo desses vínculos no espaço público ou institucional, dentro de casa, se você quiser, né? Claro, mas espaço por... E aí ele faz isso aqui. Ele explica isso aqui. Coibir o uso doloso, fraudulento ou indevido de bebês reborn para a obtenção de vantagens indevidas. Estou encurtando, tá? Mas já dá para entender. Mas nossa, tem muita coisa. Mas basicamente isso. Abordar, deixa eu ver um item aqui. Na rede pública de saúde mental do município, que é o que interessa bastante, poderá, dentro de suas atribuições e respeitadas as normas do Sistema Único de Saúde, acolher indivíduos que desenvolvam vínculos afetivos com bebês reborn. Por aí vai. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer, Cláudio. Oferece tratamento, essa coisa toda. Vamos lá. Você ou Beto conhecem alguém que de fato tem essa relação com o bebê reborn? Não, ainda não. Só de vídeo. Mas teve uma professora de Campos que gravou, que ela tá montando uma creche para bebê reborn. Então, vamos lá. Nessa onda aí que eu te falei de live. O que está acontecendo? Estamos num momento chamado Sociedade do Espetáculo. A gente tem um filósofo francês que estudou isso muito bem, chamado Guy Debord, né? Que são
ações que chamam atenção e que funcionam enquanto cortina de fumaça. Sabe o termo boi de piranha? E aí eu vou perguntar a idade da nossa audiência para ver o que eu posso falar aqui e o que eu não posso falar, tá? Então, se eu falar algum termo aqui que eu não posso usar, eu preciso que você sinalize. O problema não é nem a questão da ideia. A outorga federal, você tem que cumprir aquela máxima lá da lei de... É porque eu usei, na verdade, Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Não. Que eu usei pode usar. Do senso comum? Vamos lá. A maioria desses vídeos, e aí eu fiz uma pesquisa longa, porque esse assunto estava me incomodando muito, esses vídeos não são reais. O parto que apareceu não é real, isso é uma moça que estava lá fazendo gravação de sons e faz esse trabalho. Bonecos têm uma relação com humanos desde sempre. Nas civilizações primitivas, nós vamos achar bonequinhos feitos ali de madeira, com cabelinho de milho. Meninos e meninas têm bonecos, homens colecionam bonecos durante toda a vida. Homens colecionam carrinhos durante toda a vida. Eu já dei carrinhos para o meu filho está com 27 anos e quando eu acho um carro diferente, alguma coisa que eu viajo, eu trago para o meu filho. Meu filho tem alguma patologia por causa disso? Não. E aí a gente tem que pensar em coisas sérias. Quando eu fui pesquisar, o nicho desses bebês, ele é um nicho considerável, mas não deixa de ser um nicho. Para você ter ideia, em termos financeiros, o que esse nicho movimenta é mais ou menos o suficiente a pessoas que consomem apenas comida vegana. Ainda é pouco. E por que isso viralizou? Porque é muito fácil julgar os outros na internet. Então, vamos lá. Aquela história de que tinha um casal disputando um bebê reborn. O que pode acontecer ali é uma outra coisa. Eu não acredito que isso seja verdade, mas o que pode acontecer ali eu tenho uma página, essa página tem monetização, e eu tenho um casal que tem gerência dessa página. Quando eu me separo, uma das partes quer ficar com a página. E aí a gente está falando de dinheiro. A outra parte também quer. Aí a gente entra num litígio. Não tem nenhum problema mulheres brincarem com o que elas quiserem. Uma mulher adulta brincar com uma boneca é algum tipo de transtorno mental? Necessariamente não. Só que nós não sabemos lidar com nada de diferente. Nós somos muito formatados e nós gostamos de fazer as coisas que nós estamos acostumados a fazer. Aqui em Campos, por exemplo, a gente tem um hospital chamado Renascer e a gente tem uma artesã maravilhosa chamada Liana Soares, que faz esses bebês há bastante tempo. Esses bebês, eles têm um uso terapêutico? Bom, os estudos são fracos ainda, mas para pacientes graves demenciados, especialmente mulheres, eles fazem com que essas mulheres criem, sim, um vínculo. Os estudos são fracos ainda. A gente não tem um estudo ali relevante, padrão ouro, uma pesquisa séria, porque a internet, o TikTok, o Instagram, o Facebook não são confiáveis. Agora, geram monetização. Qual o problema da nossa sociedade? Nesse momento, nós estamos vivendo uma preguiça generalizada de pensar. Então, eu vejo uma notícia, eu não pesquiso essa notícia, eu levo essa notícia para frente. Por isso que eu te disse que você estava corretíssimo na sua análise. Você matou a questão. Porque a maioria desses vídeos, quando você vai pesquisar a fundo, por exemplo, o bebê que esteve no hospital foi uma artesã que tem uma página e monetiza em cima dessa página de bebês, foi visitar uma amiga, aproveitou e levou o bebê. Então, não teve, na verdade, um bebê que foi ao hospital. Gente, vamos lá. Eu tenho 2 questionamentos para vocês que estão em casa. Nós, classe média, usamos o SUS, classe baixa, usamos o SUS. Alguém aqui já foi no hospital e sabe como é um processo de triagem? Vocês acham que realmente, num processo de triagem, que a gente está lá quase rasgando um ao outro, com dor, precisando usar o hospital e numa fila,
Vocês acham que alguém vai, de fato, deixar um bebê passar por aquilo ali? Isso é fantasia. Isso não é real. Isso é assim, eu digo que viu, mas você viu. É o primo do tio, da avó, de não sei quem, que viu esse bebê reborn. Então, isso tomou uma proporção que não é real. Eu vou na pracinha do Flamboyant todo domingo. Eu ainda não vi. Por isso que eu perguntei se vocês viram. O que nós temos tido dessas notícias é da internet. Agora vamos lá. É comum homens comprarem bonecas para satisfação sexual. Falo isso enquanto sexóloga. Isso virou problema até hoje? Isso é discutido? Não. Comprar bonecos, inclusive, muitas vezes com características infantis. Isso virou questão? Não. Mas mulheres são estigmatizadas desde sempre por seus comportamentos. Brasil, século passado, vamos falar de Barbacena. Você sabe por que as mulheres eram internadas, Cláudia? As mulheres eram internadas porque ou o marido se cansava, ou ela tinha um comportamento sexual inadequado. Você sabe qual era o comportamento inadequado? Libido. Uma mulher que tivesse libido, ela era considerada doente, ela podia ser internada a partir de uma declaração do marido dizendo que ela era disfuncional. Então, durante toda a história, mulheres são estigmatizadas e é muito comum que isso viralize. Eu não sei se aparecesse meninos brincando com rapazes, senhores, na pracinha, brincando de carrinhos, se nós estaríamos aqui tendo essa discussão. Então, vamos lá. Estou falando num primeiro momento que é um processo de espetacularização e monetização. É um fenômeno, sim, está acontecendo, mas isso não representa as mulheres. Porque é muito fácil dizer, nossa, a mulher é louca, essa mulher é doida, olha, essa mulher está confundindo um brinquedo com um bebê de verdade. Eu me lembro que eu queria muito ter um bebê quando eu era criança, mas os meus pais não tinham dinheiro para me dar um bebê. Porque na minha infância, lá na década de 80, se tinha um bebê da Estrela, que era um bebê que tinha só um cabelinho aqui. Sim. E que crianças que tinham mais condição tinham aquele bebê. Nossa, meu sonho era ter um bebê daqueles. Eu tenho uma paciente que nunca pôde ter uma Barbie. E assim que ela ganhou o primeiro salário, ela comprou uma Barbie para ela. Eu tenho uma colega psicóloga, e assim que ela ficou adulta e pôde ter dinheiro a partir da psicologia, ela comprou todos os bonequinhos do Harry Potter. Porque quando ela quis ter isso, ela não pôde. Ela tem alguma patologia? Não, ela só está se divertindo. Mulheres sempre gostaram de bonecas. Meninos sempre gostaram de bonecos de ação e mesmo de bonecas, porque aí a gente vai ter a questão do gênero. Então, muitas vezes um menino pode gostar de boneca e aí os pais ficam lá loucos achando que a criança tem alguma questão, só que criança não tem a malícia que nós temos. Crianças têm ingenuidade. Conversando com o vereador Diego, mandou aqui no privado a lei, te mandei aí, a lei não, o projeto de lei, até ele pediu, não é ainda lei, então não tem como nem divulgar. Eu falei, não, a gente comentou aqui alguns tópicos importantes que são, e esse projeto... Oi, Diego, adoraria conversar com você, querido, um abraço. Aí, pronto. Diego, marca aí a reunião e pronto. Ou uma consulta. Mas não porque ele está precisando. Olha só, Diego, eu achei essa fala comprometedora. Tá vendo? Quando ele te chamar para subir essa escada aqui às 7 da manhã, você reconsidera. Diego, um abraço ao vereador. Então, assim, o responsável pela CPI da Enel e garantiu aqui nesse microfone aí que você está ontem que não vai terminar em pizza. Que maravilha! Eu gostei do Diego, porque o que está acontecendo com o Diego? Porque ele não tem antenado. Ele é alguém que está realmente de olho nas demandas atuais da sociedade. Agora vai ter uma onda, assim, de pessoas
nesse momento tem alguém aí, eu não me lembro, gente. Se alguém puder me dizer aí, eu vou adorar essa colaboração. Mas eu acho que o prefeito de algum lugar determinou aí uma internação compulsória, alguma coisa para quem... Acho que foi aquele lá de Sorocaba. Ou seja, eu acho. O que é em isso? Campos teve, inclusive, pode... Isso é navegar na onda da internet. Então, Henrique da Hora traz aqui, só para concluir a lei do vereador Diego Dias, e assim, a lei, o projeto de lei, e aí, aquilo que a gente falou, para conversar, e ele foca muito a partir de quando se entende que isso pode ser uma patologia para acolher isso aí. Nisso. Vamos entrar nessa onda dessa patologia, então. Nessa área da patologia. O Henrique da Hora deixou aqui no grupo, que a gente manda um abraço para ele também, no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, ele deixou aqui uma pergunta para você, e claro, ele coloca aqui uma explanação que ele fala, vou encurtar aqui por causa do tempo. Henrique, parece-me, na minha ignorância, uma forma de ser mãe de pet, mas sem um pet. Concordo plenamente. Pois dá menos trabalho. Mas vamos lá. Falar em pet, não fala não. Nesse ponto, ele coloca aqui a questão de um padre que não quis batizar, que você deve ter visto aí, e o perfil da prefeitura de Campos que pegou onda no Bebê Reborn também, o próprio Vladimir também, que é antenado nisso. E que é um marqueteiro ótimo. Da mais alta qualidade. Aliás, ele é marqueteiro, ele é formado em marketing. Vladimir é excelente nas estratégias de marketing. Olha o Vladinho aí. Independente de... eu não sei... Espetáculo, Vladinho. Eu não sou de Campos, então eu não sei muito bem. Você é de onde mesmo? Eu sou de São Francisco. Ah, de São Francisco, Sim. lá de... Eu sou de Praça João Pessoa. Praça João Pessoa. Então eu não voto aqui, mas assim, é fantástico. Eu sigo o Vladimir e eu amo as postagens do Vladimir. Depois eu vou te dar uma dica também para você seguir uns outros também bem parecidos. Vamos lá. Nesse ponto, a pergunta que faço à querida psicóloga Nilvinha. É isso mesmo. O Henrique da Hora. Meu bem, nós vamos correr quando? Ele tá com problema no joelho. Quando... Isso é Henrique, né? Então responda aí, Henrique. Até quando um comportamento deste é saudável? Até quando é tolerável e até quando demanda uma intervenção? Vamos lá. Seja psicóloga ou seja por parente que ele cita aqui. Vamos lá, gente. Ok. Se eu tenho um objeto e esse objeto é para minha diversão, nós não temos uma patologia. Quando é que se tem uma patologia? Quando esse objeto se transforma em algo de extrema importância na vida dessa mulher ou desse sujeito, porque isso pode acontecer com homens também, e não necessariamente com bebês, mas com videogame, por exemplo, tá? Então eu tenho ali um homem, a gente está discutindo os bebês, mas é a mesma situação. Quando aquilo vira o centro da vida da pessoa e passa a atrapalhar a qualidade de vida dela, nós temos um problema. Quando esse objeto vira a fonte de afeto dessa pessoa e ela deixa de ter relações reais para se relacionar somente com o objeto, temos uma patologia. Então vamos lá. Os meninos me chamaram aqui hoje para ter esse bate-papo super legal, mas eu não posso vir porque eu estou cuidando do meu bebê reborn. Estou doente, estou adoecida. Então, isso precisa ser pensado. Quando eu deixo de ter vínculos reais para estabelecer vínculos com uma coisa, e pode ser a tela, tá? Do celular. Quando eu deixo de dialogar com meus parentes, quando eu deixo de almoçar com a minha família para estar com esse objeto, quando esse relacionamento, entre muitas aspas, é desmedido, nós temos sim uma patologia. Porque o brinquedo, ele tem uma função de diversão e precisa parar nisso. Então ele pode me acolher, eu posso gostar daquilo, eu posso achar bonito, eu posso colecionar. Isso é saudável, pode ser estranho.
mas é saudável. Mas eu faço um questionamento, de perto, quem de nós é normal? Eu não sei se nós tivéssemos umas câmeras nas nossas casas 24 horas por dia, com todas as pessoas vendo, como acontece naquele livro 1984, se alguém iria a mim, por exemplo, talvez eu não tivesse nenhum paciente. Essa é a verdade, de perto, nenhum de nós é normal. Agora, outro ponto. Se em algum momento essa pessoa confunde esse brinquedo com um bebê real, é óbvio que aí temos sim uma patologia grave. Mas dá para fazer esse tipo de análise, Cláudio, por vídeos do TikTok ou por vídeos do Instagram? Jamais. Somente com... e isso é um acompanhamento muito sério. Você usou um termo aqui, que eu acho que foi antes de começarmos ao vivo, que foi sobre vulgarização de diagnósticos. Né? Estamos nesse momento de diagnósticos via Google, diagnósticos via IAs, e aí o que a gente faz? A gente rotula o sujeito e a gente julga imediatamente. Então, sem uma análise de um profissional, fica impossível. Até o momento que eu tenho visto, tá? É mais cortina de fumaça, é mais de um movimento que tem acontecido de uma sociedade que é líquida, e eu acho que essa é a questão do momento. Amanhã, provavelmente, será uma outra. Lógico que não podemos destacar que isso pode ser uma patologia grave, e nesses casos vai precisar de um acompanhamento profissional sério. Não, perfeito. Responde? Perfeito. Eu acho que deixa a gente ser muito claro. E assim, se for esticar o assunto, eu preciso fazer um intervalo rápido para a gente voltar a virar a chave para... Posso só fazer um adendo? Pode, claro. Como psicóloga especialista em luto, eu não vejo... Eu li algumas coisas sobre o uso desses bebês para mães que perderam filhos. Eu não vejo, como psicóloga especialista em luto, a menor vantagem terapêutica e jamais faria essa indicação. Porque não existe a substituição da perda de um filho. Se for assim, eu vou mandar fazer um boneco do meu pai. O que é isso? Espero que eu tenha conseguido contribuir com vocês. E se alguém tiver algum questionamento, se você quiser, você pode dar meu número aí. Eu não ligo, eu amo conversar com as pessoas. Se você quiser, pode deixar meu Instagram aí. Calma aí, vamos deixar. E eu respondo todo mundo. Vamos só tomar um café e retornar aqui. Só que aí a gente vira a chave porque assim, para falar da Virgínia, então, que é um comportamento social que a gente também precisa entender. Até que ponto esses influencers são capazes de fato... mudar o nosso comportamento, não é influenciar a gente, porque eu sou um influencer então há muito tempo, porque eu faço propaganda aqui há 34 anos. Mas você tá rico, meu bem? Não, tô não. Não, mas você já viu, né? Uma pena. Por que você faz propaganda séria? Talvez seja isso. Você quer ver? Você tem propaganda aqui do plano funerário. E aí, um dos grandes problemas eu faço propaganda do Superplano Boa Viagem há 25 anos. Desde 2000, quando eu conheci mais de perto o seu Cláudio, falecido, hoje o Luciano. Gente finíssima, Luciano, casado com a Ana Paula, beijo pra ele. Isso. A irmã dele também é psicóloga, ele tem uma irmã psicóloga. Enfim, o que ocorre? Eu sou influenciador de compradores do plano funerário. Tá, e aí? O que isso quer dizer? Eu acredito que seja uma coisa boa, porque eu também tenho, e eu acho muito legal porque é anunciar aquilo que eu tenho, que eu faço, e é extremamente vantajoso. Você faz, todos nós só temos uma certeza na vida que vamos morrer. Mas vou te pedir uma coisa, se você em outro momento puder me convidar para falarmos sobre isso, porque morte é um tabu, meu querido. Embora seja a nossa única certeza. Eu falo para as pessoas, gente, tem alguém que acompanhe mais você do que a morte? Eu aprendi a lidar muito com a morte, e assim, não estou me lixando para ela, é com o Padre Léo. Tem gente que é incrível, né? Não, ele fala, gente, aqui, vocês estão preocupados com a morte? A mãe de vocês está aí com vocês agora? Não. A esposa? Não. A namorada? Não. Quem está aí com vocês agora? A morte. Só a morte anda com você 24 horas por dia. Aí você lida com ela do jeito que você quiser. Então, assim, o que é essa influência? E aí entra os critérios.
Será que se eu não começar a anunciar joguinho aqui, como radialista, não estou falando como digital influencer, será que eu vou manter o meu público? Será que eu vou conseguir? Querido, provavelmente você vai ganhar mais público, mais dinheiro. Talvez. Mas e a consciência, como é que fica? Exatamente. Conheço gente, e vou te mostrar daqui a pouco, vamos falar sobre isso, que está numa situação complicada financeira. Queria que me falasse disso. E colocou a empresa do pai numa situação muito pior. Mas aí, Cláudio, talvez você tenha, infelizmente, se você fizer propaganda desses joguinhos, um problema de moral. E até eu trouxe esse livro para a gente conversar. Lembra que a gente falou sobre isso? Bons ou maus. O que é? Então segura aí só um pouquinho. A gente vai fazer um intervalo rápido. Daqui a pouco eu volto. A gente volta para continuar conversando com a Nílvia Coutinho, que é psicóloga, é mestre em cognição e também linguagem, da UENF, é sexóloga, especialista também em adolescente e em longevidade. Agora, ainda tô caminhando. Já. Bom, e o Diego falou para trocar os telefones aqui com você lá. Vai ser um prazer. Vereador. 7h56. Pausa rápida aqui no Folha no Ar. A gente volta com esses temas importantes. E, claro, por fim, a gente vai falar um pouco sobre essa questão da longevidade e a cultura digital, a influência dessa cultura digital nas nossas vidas. Será que esse golpe do INSS pegou todo mundo, pegou todos os aposentados e pensionistas, todos os idosos caíram? Você sabia que teve gente que não? Teve idoso que estava ligadão na tecnologia e pesquisava ali todo mês o que estava sendo descontado, ele não caiu, não autorizou. Enfim, como lidar com esses golpes cada vez mais reais? Teve um golpe do Rodrigo Faro, que a mulher jurava que estava falando com o Rodrigo Faro. Não podemos esquecer da mulher que achou que se relacionava com Elon Musk, né? Com Elon Musk, exatamente. Que tinha uma relação... Isso eu já peguei no consultório, isso eu posso contar para vocês. Então nós vamos falar... Esse é o final do programa. São 7h57. Pausa rápida, mas muito rápida, para a gente voltar conversando com a Nílvia, aqui ao vivo no Folha no Ar. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, vacina Plínio Bacelar, também de Rede de Postos Mariana e Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente.